Ah, vocês estão aí? Como vai? Boa noite. Tá bem de dia aqui, mas... Olá, meu nome é Fernando. E hoje estou aqui para fazer mais um... Tá até escrito aqui? Café com livros. Você deve estar reparando, olha, ele está com a mesma blusa de segunda-feira passada? Pois é, estou gravando exatamente o vídeo depois do primeiro. Meu That's da minha Espresso, mesma piada. Mas hoje o Café com Livros é especial. Eu não sei qual episódio que é, talvez seja o episódio 10, mas hoje vamos falar de Apenas uma Outra História de Amor. O livro deste que vos falo, que vos mostra o livro. Um livro que eu escrevi e eu acho que esse vídeo vai ser interessante porque eu não tenho roteiro, não preciso de roteiro, porque tá tudo aqui e aqui também, né? Enfim. E eu vou falar um pouquinho sobre esta minha obra. Não quero dar muitos spoilers, mas eu quero incentivar a você lê-lo também. Então, vamos começar aqui. Temos aqui Apenas uma Outra História de Amor, este título que abre aspas, mas não fecha. Será que isso tem algum motivo? Leia e descubra. Temos essa casa amarela bonitinha que um amigo meu fez essa capa, né? Eu li esse livro, tinha uma primeira capa e era horrível, e meu amigo falou assim, ô, deixa eu fazer uma capa pra você. Eu falei, pode fazer, mano. Tamo junto. Então, foi escrito por mim, Fernando C. Vieira. O livro, ele tem 216 páginas, a edição final. Esse aqui, a minha tem 272, porque essa aqui é a edição teste que eu imprimi, então eu reduzi um pouco a tipografia e corrigi alguns erros, mas ela tem 216 páginas. Foi publicado originalmente em 2024 no Kindle. Ele tem uma versão em Kindle, mas agora em 2026 consegui publicar ele físico. Ele tem aqui, tem alguma diferença aqui, como disse, a minha edição teste, eu não tenho nenhuma edição finalizada aberta, mas aqui, ele tem as páginas são amareladas, vou pegar aqui o último vídeo, as páginas são amareladas, esse aqui tá branca de folha de ofício, mas as páginas são amareladas, elas são boas. A tipografia, ela é da hora, então, tipo, tá vendo aqui que a letra é um pouquinho menor, mas é uma tipografia maior, dá pra ler bonitinho. E, enfim, vamos lá. Vou ler a sinopse para vocês. Fala o seguinte: Nick Poland, nosso protagonista, é um jovem publicitário que está realizando o maior projeto de sua vida. Porém, durante uma viagem no ônibus para o trabalho, ele conhece uma garota por quem se interessa. Até poderia botar uma vírgula aqui. A partir deste encontro, embarcamos em uma viagem pela vida de Nick, descobrindo um passado há muito não visitado. Toma para vocês aqui. Então, a gente tem esse personagem do Nick, ele trabalha numa agência de publicidade, ele é um marqueteiro por aí. Eu não sou do marketing, eu sou matemático, né? Eu tenho alguns amigos publicitários, mas me veio essa ideia de fazer um publicitário e tudo mais. E ele tá, assim, atabalhoado, adoro essa palavra, de trabalho, porque ele tá com um projeto para fazer e tudo mais, e ele precisa entregar essa proposta para uma grande empresa. Aí vocês leiam e descubram que empresa que é essa. E a vida dele tá maluca, ele não consegue parar nem nada. E aí, num dia que ele tá, assim, viajando, ele entra no ônibus para... Esse livro, bom, ele se passa em Boston. Por quê? Depois eu explico. Na verdade, nem tem motivo, é só porque eu quis mesmo. Mas enfim, depois eu explico esses detalhes. E ele tá no ônibus, indo pro centro, pro trabalho dele. Senta uma moça do lado dele e ele começa a conversar, a trocar ideia com essa moça. E aí ele fica assim, nossa, que moça bonita e tudo mais. E depois disso eles marcam um encontro. E depois disso você tem que ler o livro pra saber, não posso dar muitos spoilers. Mas aí a gente vai fazer uma visita, ele tem 25 anos, a gente vai fazer uma visita na vida dele, a gente vai voltar, meio que voltar no tempo pra eu vou contar, o autor conta, né? Eu conto essa história de vida dele até o presente momento. É um livro bem fácil de ler, bem rápido, até as letras grandes, enfim. Eu acredito que eu fiz um texto fluido de ler, você não consegue parar, no caso, assim, isso são coisas, você tá falando do seu livro? Sim, estou falando do meu livro, mas eu já tive alguns feedbacks de, muita gente já leu, e eles falaram assim, nossa, é um livro que você não consegue parar de ler, uma história muito boa, e
tem plot twists e coisas emocionantes aqui. Eu confesso. Talvez eu coloque uma imagem minha depois de escrever uma das cenas que vocês vão ver. Tipo, eu tava 2 horas da manhã, meu olho tava vermelho e tudo mais. E é isso. E o que eu posso contar desse livro aqui é um processo de escrita que eu tive, né? Esse livro eu comecei a escrever ele em 2023. Eu tinha terminado de ver How I Met Your Mother. Inclusive, tem alguns personagens em homenagem a ele, porque foi uma das minhas inspirações. A gente tem uma personagem que se chama Robin, aparece o whisky deles, o Glenn McKenna, que pra quem já viu a série sabe, tem esse whisky aqui dentro. E assim que eu terminei de ler, em fevereiro de 2023, eu terminei de assistir, eu já tinha visto a série várias vezes, a terceira ou quarta vez que eu tinha assistido. E aí, eu terminei de ver, tava com toda a história, todas as temporadas na minha cabeça. Deitei um dia na minha cama, dormi por exatamente 1 hora, e nessa 1 hora que eu dormi, eu sonhei com um livro inteiro. É assim, deitei literalmente meia-noite, acordei 1 hora da manhã, tipo, tava deitado aqui, na minha cama, inclusive, aqui, eu tava aqui na posição de aceitar o meu destino. Acordei e falei, tive uma ideia. Levantei, sentei exatamente onde eu estou sentado agora, 3 anos atrás, olha só. Que loucura. Liguei meu computador que está aqui do lado e comecei a escrever. Comecei a escrever e eu fui até, sei lá, eu escrevi 3 capítulos e nesse fevereiro inteiro, do dia 1º, foi literalmente dia 1º até o dia 28, se não me engano, por aí, eu sentava todo dia pelo menos e escrevi um pouquinho. E aí eu escrevi o que seria a parte 1 do livro. O livro é dividido em 3 partes, e cada uma com os seus respectivos capítulos. E eu escrevi em 1 mês essa parte 1. Daí eu tive que parar, porque eu entrei na faculdade, justamente no meu primeiro ano de faculdade, eu entrei e eu estava totalmente atabalhoado com assuntos da faculdade, eu não consegui continuar escrevendo, mas eu sempre deixava a aba do Docs aqui no meu computador, então sempre que eu abria para fazer trabalho, exercício e tudo mais, estava lá a aba do Docs para eu continuar escrevendo, e eu sempre pensando na história, como eu poderia pensar. E foi um momento, essa pausa que eu tive foi meio que importante, porque na hora que eu terminei de escrever eu tava meio travado, tipo, o que eu faria nessa segunda, a partir dali. E aí eu parei por 1 ano e meio, mais ou menos, e pensando sempre nessa história. Assim, eu já tinha começado a escrever alguns livros antes, mas eu sempre parava e não voltava. Mas esse, como eu já tinha a história toda feita, eu já tinha o início, o meio e o fim, principalmente o final, acho que eu tenho essa coisa comigo. Eu só consigo começar a escrever, eu tenho vontade de continuar a escrever se eu já sei o que vai acontecer no final. Então, esse eu já tinha o final, tipo, crystal clear na minha cara. E eu sabia o que eu queria fazer. E eu falei, mano, eu preciso terminar essa história, eu preciso escrever porque, assim, ninguém pode ler, mas essa é uma história muito boa pra não ser contada, sabe? Então eu parei por 1 ano e meio, e em agosto de 2024, que entrou uma greve na UFMG e tudo mais, eu tive mais tempo, eu sentei e em agosto eu peguei e revisei todo o material que eu tinha, falei, nossa, eu era um completo idiota, e eu mudei várias coisas, e aí, em setembro, eu fiquei, tipo, agosto e setembro, eu fiquei esse tempo todo escrevendo o resto do livro, e dia 27 de setembro de 2024, eu terminei de escrever, tipo, 5h15 da tarde, gerei o arquivo PDF, fui na gráfica, que fecha 6 horas, e aqui temos a primeira versão de apenas uma outra história de amor. Aqui totalmente errado, com erros de grafia, toda torta. Tem uma passagem inteira no livro que eu tive que mudar porque não fazia sentido cronologicamente. Enfim, a versão é 0, digamos assim. E tá aqui em 2024, e depois eu passei 4 meses, deixei 4 meses de molho, mais ou menos 3, 4 meses de molho, e depois fiz uma outra revisão e lancei ela no Kindle dia 6 de dezembro de 2024. Algumas pessoas leram, já começaram a se interessar e tudo mais. E aí, 2 anos depois, 1 ano mais ou menos depois, eu descobri um site que faz impressão, ele imprime pra mim, o iClap, que eu boto meu manuscrito e eles conseguem imprimir, eu montei a capa e tudo mais,
E aí eu consegui fazer isso para ir em janeiro, né? Acho que foi final de janeiro de 2026. Eu consegui finalmente publicar a versão física do meu livro, que é uma das minhas maiores realizações, assim. Acho que se tem uma coisa que eu tenho orgulho da minha vida é isso daqui. Enfim, detalhe, ele não se chamava apenas Uma Outra História de Amor até quase o final da produção. Eu coloquei... O título inicial era An Untitled Story of An Untitled Story of a Romance. An Untitled Story of a Romance. Tipo, uma história sem título, uma história de romance sem título. Tipo, e talvez seria esse o título mesmo, porque eu não tinha pensado. E aí eu tava escrevendo, falei assim, isso aqui não é nada a não ser uma outra história de amor que tem por aí. Eu coloquei, esse é o título. E, enfim, esse livro aqui também, ele tem muito de mim, assim, tem vários personagens, tem a parte da minha personalidade e tudo que eu gosto, basicamente, está nesse livro. E eu gosto de fazer referências sutis a várias coisas e tudo nesse livro tem um propósito. Tudo que eu escrevi aqui não está escrito à toa. Então, todo detalhe, cada detalhe tem uma explicação, tem algo ali, tem justificativa, sabe? E eu sou muito, sei lá, fico muito orgulhoso de mim mesmo por ter escrito, por ter essa capacidade de ter escrito o livro e tudo mais. E as pessoas vêm comentar comigo depois que eu terminei, eu falo assim, e isso daqui? Eu falei, realmente tem um detalhe e tudo mais. Então é muito legal. Assim, eu gosto bastante desse livro, eu já li ele 3 vezes, mais ou menos. E, enfim, é o meu bebê, meu xodó. Enfim. Inclusive, eu já comentei no vídeo que eu anunciei meu livro, essa tatuagem aqui que eu tenho, esse LH com um coraçãozinho, não é pro Lewis Hamilton, pode ser, né, se ele vir a ser campeão com a Ferrari, mas tem referências a este livro aqui também. Eu espero que você tenha se interessado um pouco mais a saber da história deste livro. De verdade, é um livro muito curtinho de ler, muito fácil de ler, então vou deixar o link do site, se você for de fora de Belo Horizonte, tem o link do site que eu vou deixar para você comprar o livro. Se você for de BH ou frequenta o FMG, entre em contato comigo se você quiser ler, entre em contato comigo que eu consigo entregar em mãos para você diretamente. Se o meu livro for uma das suas leituras do ano, eu ficarei muito feliz. A gente sabe, então acho que é de conhecimento geral que a leitura no Brasil não é muito incentivada e é complicado porque os livros são caros. A produção desse livro não é barata, então, enfim, a gente sabe, mas é sempre legal ver alguém lendo. Então, igual eu tenho um marca-texto aqui, estou lendo Devoradores de Estrelas, olha só, que é fantástico. É melhor ler do que não ler, então lê. Então, se você puder ler o meu livro, eu ficaria muito feliz. Vou deixar ele aqui. E, bom, está aqui o que eu falei, tomar um pouquinho de café. E já que eu estou agradecendo coisas, muito obrigado você que está vendo esse vídeo, que às vezes comenta e tudo mais, deixam um like. Esse canal é algo que eu sempre quis fazer, eu sempre quis, apesar de ser bastante tímido e tudo mais, eu sempre quis falar na internet, falar sobre coisas que eu gosto, e livros acho que é o que eu mais gosto na minha vida, então acho legal ver toda vez que eu abro assim, tem alguém vendo mais ainda, alguém comentando, seja concordando ou discordando na minha opinião. Acho que é sempre legal, né, a gente conversar sobre literatura. E eu tava falando de livros, né, eu fico feliz de ter algum tipo de contribuição para a literatura brasileira ou mundial, né, então um amigo meu fala assim, nossa, seu livro, eu quero ler, eu li o seu livro ano passado, então foi um dos livros que eu li, eu falei, nossa, que da hora, sabe? Enfim, acho que eu fico muito feliz também por ter esse tipo de contribuição, e agora as pessoas podem ter um pedacinho de mim na estante delas, se é que isso faz sentido. Enfim, este foi o vídeo, apenas uma outra história de amor, que é o meu livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, por favor, deixem um like, comentem aqui embaixo, sei lá, comenta várias coisas. Comenta o que você quer, o que você almoçou hoje, comenta aqui.
E, enfim, o livro tá disponível no Kindle também, se você não, às vezes fica muito caro pra você comprar, pra enviar pra onde você mora, tem ele no Kindle, posso deixar o link dele aqui também. E por hoje é só. Vamos ler, por favor, leiam. Me sigam no Instagram também, eu fico sempre postando minhas leituras. Sexta-feira eu tenho uma... se você quer saber os livros que eu li em 2024, 2025 e agora, eu tenho nos meus destaques do Instagram todas as minhas leituras que eu fiz em 24, quando eu comecei a postar, 25 e 26, tem um textinho lá que eu escrevi também, uma segunda escrita minha. E para aqueles que já leram, eu tenho intenção de fazer algo a mais sobre esse livro. Tem um outro livro que está sendo pensado que relaciona diretamente com esse, mas não vai ser por agora. Tô muita coisa de faculdade para fazer e ainda tô pensando nessa história. Mas enfim, é isso. Um beijo, um queijo e tchau!